Olá, tudo bem a todos? Sejam todos bem-vindos a essa grande estreia da PAGE, no podcast, né? Um sonho aí que surgiu. A PAGE Treinamento de Saúde, fundada aí desde 2015 no mercado de trabalho, com reconhecimento tanto no Brasil quanto fora, com parceiros também do Mercosul. E hoje, nessa grande estreia do nosso podcast, trazendo uma grande amiga convidada, ela que é mãe, psicóloga, psicanalista, professora, empreendedora, e vai trazer um assunto muito bacana para nós, Rosimeire Ferraz. Seja muito bem-vinda, Rosimeire Ferraz. Olá, Abner, que prazer estar aqui, né? Prazer estar com todos, né? Eu acho que é um convite muito especial, me senti acariciada, né? De estar aqui, esse momento que é da PAGE, esse momento que é do Abner, né? Que vem acompanhando o seu trabalho. Nossa, uma delícia, viu? Muito obrigada. Meire, eu fico muito feliz assim, de poder, na estreia de um projeto que nasceu lá atrás, né? Nós dois sabemos disso, dessa história que nós dois passamos por isso, lá na pandemia ainda, né? Sim. Onde a gente pensou em fazer um trabalho juntos e hoje estamos nós dois aqui juntos, né? Exato. Convidei você para estar aqui comigo estreando, futuramente estar comigo como parceira, isso é muito importante. E antes da gente entrar no nosso assunto, né, que é um tema bem relevante, né, nós vamos falar um pouquinho de emoções, sentimentos e luto. Você explicar um pouquinho melhor para nós, você é a pessoa mais preparada para isso. Mas agradecer todo o seu apoio também como professora, mãe, parceira, todos os convites que tem me feito também para estar junto com você. Mas antes disso, eu queria parabenizar pelo seu site, o Sentimente. Estive visitando ontem, né? Falei, a Meire vai estar lá presente comigo, então, te conhecer um pouquinho mais. Então, deixar claro para as pessoas seguirem, né? Se chama sentimente.com.br. Segue lá a Meire Rosimeire Ferraz, na verdade, psicóloga, psicanalista, vários conteúdos bons e conteúdos para autoajuda e outros conteúdos educativos também. A Meire vai falar um pouquinho mais sobre isso, acredito mais para frente. Mas Meire, fica à vontade para a gente introduzir esse assunto sobre o que é sentimentos, o que é emoções e o luto no final, porque quando eu falo sobre emoções, sentimentos e luto, para mim, para quem não conhece, né, eu sou da área da saúde, eu sou enfermeiro, né, como você sabe, eu sou professor também, mas vem só uma única palavra. Nossa, você sente de uma maneira como um todo, e não é um todo, eu acho que ela é fracionado, né? A gente conversou isso uma outra hora. Sim, eu acho que quando a gente pensa em falar de emoções, sentimentos e luto, eu não sei se começa de emoções, sentimentos e luto, ou a gente fala do luto, sentimentos e emoções que a gente vai observando, que vai dar nas mesmas situações, nas mesmas percepções de quem passa isso. E assim, eu acho que fica bacana a gente situar, porque nesse meu percurso, sendo professora, que eu fiz também trabalhos de formação para outros professores e hoje estou na formação com alunos, além dos colegas que nos assistem também com palestra. O que eu observei, antes de a gente começar a falar do luto, que é uma coisa assim um pouquinho mais profunda, eu já percebi que as pessoas confundiam o que era emoção e sentimento, né? Nós já fizemos até uma live sobre isso, que já tiveram algumas pessoas até falar, puxa, eu não sabia que tinha diferença. A gente pensando rápido assim, Mary, é difícil. Você pensa assim, nossa, eu tô passando o quê? É a mesma coisa você falar assim de ser feliz e o alegre. Parece que é a mesma coisa, né? Mas é bem diferente, é bem distinto um do outro. Exatamente, isso, essa posição que você traz, felicidade e alegria, são dois conceitos que no primeiro momento parecem ser a mesma coisa, mas que não são, né? Embora eu esteja feliz do mesmo jeito, dentro ou fora, o importante é estar feliz. Mas quando a gente está trabalhando essa questão da saúde, de estar observando, de olhar para o outro, de saber como é que ele está, com essa atenção mais respeitosa e amorosa, com a pessoa que nos procura, com a pessoa que precisa da nossa ajuda, a gente precisa definir isso. Então, vamos dar uma definição rápida também para os nossos seguidores aqui, né? Para entender. As emoções, elas sempre são percepções que acontecem de forma mais rápida, mais emergente. Então, é assim, as emoções acontecem no nosso corpo, né? Que são, a princípio, a raiva, a tristeza, o nojo, o medo e a alegria. Que tem até o filminho Divertidamente, que muita gente já assistiu, eu sempre gosto de lembrar desse filme, que fica mais fácil.
E assim, então ele sempre dá uma reação externa, né? Quando eu sinto medo, o meu externa que eu digo assim, corporal, desculpa, eu errei a palavra externa, mas é corporal. Então acontece o seguinte: se eu sentir medo, você vai sentir que o coração aperta, dá um ataque cardíaco, você pode ter um suor. Então é uma reação comportamental e corporal. Já no sentimento, quando você falou de felicidade, aí já acontece na nossa mente. Eu penso sobre o que eu estou sentindo, então eu elaboro o que eu senti, né? Na hora que eu percebo que o meu coração está apertado, na hora que eu percebo que deu uma dorzinha na barriga, nossa, será que eu vou fazer xixi? Ai, né? Quando a gente tem medo, fala, nossa, eu vou fazer xixi nas calças, né? Isso é medo. Então essa é uma reação no corpo, mas a hora que eu percebi, isso já está virando o sentimento que está na minha mente. Então, o que eu percebo de confusão é que toda vez que você vai falar, eu sinto minhas emoções. Então, quando você usa a palavra sinto no escrever, parece que sinto. Emoção é sinto, sentimento e emoção fica igual. Eu estava vendo uma entrevista esses dias e eu te trouxe essa questão do ser feliz e o alegre, né? A pessoa, ela é feliz. E o estágio da alegria. Ele colocou, você que é especialista nisso, você discorda, enfim, você pode até me fazer uma correção, né? A alegria é aquela coisa que te dá no momento, mas o feliz é uma construção. Uma pessoa feliz é uma construção. Isso. A alegria, ela é momentânea. Ou numa comida, ou numa visita. Nós estamos vivendo esse momento agora de estreia, estou alegre, estou feliz por isso. Já estou alegre, estou feliz, já misturei as duas coisas, né? Mas a felicidade, ela é uma questão a longo prazo, que eu acho que isso já é, não sei se é um sentimento. Isso, né? A felicidade é um sentimento. É um sentimento. Isso. E a alegria é aquele momento espontâneo. Eu posso estar alegre agora, mas daqui a pouco... Isso. E tudo bem se não estiver também, né? O que é interessante, que a hora que você falou, eu já misturei as coisas, alegria e felicidade. Misturei. Mas por quê? Porque a gente pode estar sentindo as duas coisas. A felicidade que você está sentindo é justamente que vem contra essa satisfação, né, que você teve da construção de todo esse trabalho. Porque quem nos vê agora acha que é fácil. A gente veio aqui, sentou e fez. Mas tem todo um planejamento, tem onde ir, quem convidar, eu tenho uma data, então tem toda essa construção mental que você fez da sua disponibilidade. E na medida que você conquista isso e você chega nesse momento de estar aqui hoje comigo, essa é a sua felicidade, porque tem a tua conquista. Então tem todo esse processo mental que você fez, a sua conquista, que não é só felicidade, né? Teve a tua coragem, a sua petulância, o acreditar em você, teve várias coisas para chegar na felicidade. Você vê como ela é mais elaborada para ser felicidade? E a alegria, que é a emoção, como foi falado do filminho, né? A alegria agora, a gente está aqui, tomou uma água, a luz, a sensação, o perfume, isso já dá essa sensação, né? A alegria vem mais como uma sensação, né? De estar aqui no corpo, de estar se sentindo confortável, né? Na hora que a gente começa a falar, né? Para todo mundo saber, é bom vocês saberem. Na hora que a gente começa a gravação, né, Abner? Qual é a emoção que a gente sente? Medo. O medo, não é? Dá aquele, ou embora a gente já tenha experiência aí de participar de outros trabalhos, né? Você que é marcador aí nas rádios, os podcasts, né? Que eu tenho te acompanhado. Nem tanto. Mas sempre quando a gente senta aqui, né? Câmeras assim, montando toda essa estrutura, bate aquele medo, né? Aquele frio. Vou pegando um gancho ainda do que a gente está falando sobre felicidade e medo, Meire. Deixa eu explorar você um pouquinho mais sobre isso, antes de a gente seguir sobre o nosso tema. Eu também vi nessa palestra, achei bem interessante, quando ele fala assim, as pessoas depositam muito a felicidade em algo único, achando que aquilo vai deixar elas felizes, e quando conquistam aquilo, vê que a felicidade não é aquilo. Isso. É uma construção, então a felicidade ela não se resume em algo. Não, até porque do jeito que você falou, tem toda aquela questão da expectativa. Expectativa, isso. A expectativa é algo que realmente faz nós... réis mortais, humanos, sofrer muito, a expectativa, né? E aí você tem a expectativa, por exemplo, de vir aqui, fazer um podcast, falar com todo mundo, vai te deixar realizado. E, de repente, o resultado não é aquele que você imaginou.
Então, a sua imaginação, tudo que você sonha, e a gente exagera no nosso sonho, a gente pode exagerar. Sonhar é bom, É não bom. paga nada. E a gente, só porque não paga nada, acha que pode surfar na onda, né? E aí, quando você vê essa felicidade desse tamanho, inflada, mas tem limite, a vida real tem limites. Sim. Então, o que acontece com essa felicidade almejada? A expectativa está mais alta do que a realidade, motivo pelo qual as pessoas realmente sofrem essa decepção. Tem gente que desiste de tudo, né? Então, isso é ruim. Trabalhar isso, aí já não é um sentimento, não sei se gera um sentimento. Isso, é um sentimento. Aí Mas- nós estamos falando de sentimento porque está na mente. Sim. Toda vez que está na mente, é um sentimento. Toda vez que... eu tenho um sentimento agora de saudade, por exemplo, de repente estou com um assunto, vamos supor que nós tivéssemos um amigo em comum que veio a falecer, tá bom? Então, um Sim, exemplo assim. ok. E a gente estava tocando o assunto e eu pensei nele. Imediatamente eu vou sentir uma tristeza. Eu estava no meu sentimento de saudade. Nossa, a saudade foi tão grande que às vezes a gente não se emociona e chora ao vivo. Eu falo, Sim. gente, desculpa, estou saindo uma lá. Por que a gente chora? Porque foi do sentimento para a emoção. Aí veio a tristeza, ocasionada pela saudade, virou essa emoção da tristeza e a tristeza tem uma reação comportamental. Faz produzir lágrimas, né? Ou então eu perco a voz, eu dou uma tremida, esqueço. Aí são as reações que o meu corpo de humano vai reagir com certeza, né? Isso que acontece de sentimento. Mas a felicidade, né? Porque as pessoas acham que querem, muitas pessoas querem a felicidade. Se confunde muito, Meire, não sei, sabe? Ser feliz, estar feliz, o momento de alegria, ele já achar que aquilo é felicidade, é como quem diz, né? Dinheiro não traz felicidade. Eu discordo um pouco, né? Falei, se cartão de crédito a gente já faz um estrago, imagina com dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, não te proporciona a felicidade, é a alegria. Isso. Né? Então, dá para se mudar esse termo aí. Não, ele traz felicidade, porque o dinheiro, ele também tem a conquista. Tem. Né? Porque assim, você, logicamente, se eu ganhasse na Mega Sena agora, gastando apenas R$5 numa aposta única, eu estaria muito feliz com esses milhões que ele oferece. Mas, quando a gente tem o nosso dinheiro, por exemplo, vários trabalhadores que aqui nos assistem, trabalham o mês inteiro e recebem o seu salário, uma bonificação, o 13º que está chegando e tal. E aí você observa que tem muito mais felicidade. Essa felicidade é pela conquista do dia a dia que você batalhou. Então, você foi uma pessoa que colocou em prática cada dia corajoso, dias que você não estava a fim de sair de casa para trabalhar e foi. Então, existe superação, né? Então, para a gente entender, não haver confusão sobre o que é felicidade e alegria, a alegria é essa sensação de estar aqui com você, com uma pessoa que eu confio, meu amigo. Isso já me dá alegria. Mas por que ela vai virar felicidade? Porque logo em seguida de sentir a alegria, e a alegria é legítima, é genuína, eu começo a sentir prazer. Né? Prazer com a sua companhia, eu me sinto honrada por estar aqui. Então, já vai começando a ter os sentimentos, né? Desse sentimento que vai me levando à alegria, ela vai ficar mais permanente. Então, a felicidade, ela dura mais tempo, a alegria é mais rápido. Só que a gente tem vários momentos de alegria. De alegria, isso que eu te falava. Entendeu? Eu estou alegre aqui, daqui a pouco eu saio dessa gravação, a hora que eu vou ali fora, eu vejo um pássaro bonito, e aquilo me dá alegria. Ah, mas o que te deu alegria? É ver o pássaro? Não, é só ver o pássaro, mas tem aquela detalhe. Eu estou vendo, olha que alegria, eu posso ver, né? Tem pessoas que não têm visão. Então, eu sinto também uma gratidão. Gratidão também é sentimento. Então, a gente sempre está dessas duas vias. Isso é legal falar, tá? Dar esse toque. Da emoção pode virar sentimento e do sentimento pode virar emoção. Então, é uma via de mão dupla, tá bom? A gente pode ir e voltar. É bem dinâmico, né? Isso. E é bom a gente estar falando justamente sobre emoções e sentimento, por exemplo, para falar do luto, né? Que a gente sai desse extremo, né? Falamos de alegria e falar do luto. Lógico, temos a tristeza, temos o medo, temos a raiva. E isso tudo vai impactar também numa questão de luto. Então, o que é o luto, né? O luto é essa sensação, né? Essa percepção que o ser humano tem logo depois de alguma perda, né? Alguma perda significativa. E quando a gente fala de luto, a gente sempre lembra
do luto de uma pessoa, de um ente querido. Mas dentro da psicologia, quando a gente trabalha as questões de luto, pode ser luto de várias situações, inclusive do ente querido. Mas o final de um casamento, o término de um relacionamento, a perda de um emprego, o final de um curso. Então, tudo isso que gera um fim, que tem um término, e a gente também trabalha um luto. Um rompimento, né, Mary? Isso, o rompimento de um relacionamento, isso leva a um luto sério. Perder emprego ou perder um cargo, por exemplo, a turma fala assim, você perdeu esse, você conquista outro. Sim, de fato sabemos disso. Eu conquisto outro, a gente tem essa habilidade de conseguir outro emprego, mas me dói perder. Né? Eu não estava preparada para essa perda. Aliás, o luto é isso, a gente nunca está preparado para aquela perda. Então, quando isso acontecer, o luto, seja em qual situação for, vai acontecer esses sentimentos e essas emoções que a gente estava falando. Então, como eu lido com as minhas emoções e sentimentos, é que vão dar a condição de eu me sair bem ou mal nesse processo de luto que eu vou viver, porque eu vou viver um processo de luto, né? Perdi o emprego, perdi um relacionamento, teve alguma mudança significativa na minha vida, não é uma coisa que é rápida e muda. Vai levar um tempo, vai ter um processo para mim elaborar isso. Eu ainda vou sentir raiva, né? Por exemplo, assim, é muito normal quando a gente perde um pai, uma mãe, uma pessoa bem próxima, vem aquela tristeza imensa. E no primeiro momento é uma emoção, porque eu vou chorar muito, eu vou ter o aperto no meu coração, minhas pernas não vão conseguir andar. Normalmente, uma pessoa que recebe uma informação dessa, normalmente ela já cai. Não é que ela desmaia no primeiro momento, mas ela não tem força no corpo dela, que é uma reação comportamental da tristeza. E a tristeza, nesse ponto, é uma tristeza muito grande. Forte. Né? Todo mundo que passou por isso sabe o que eu estou dizendo. É uma tristeza que você não tem controle do seu corpo. Parece que você não chora só dos seus olhos, chora pelo coração, chora pelos poros. É muita tristeza. E aí, o que acontece? Então, isso, no primeiro momento, eu vou ficar reverberando esse momento de tristeza, as pessoas vão me ajudar. Vou viver aquele momento, vai ter um enterro, todo aquele processo terrível, mas logo depois eu posso mudar essa minha emoção e também por conta dos meus sentimentos, que eu vou começar a pensar algumas questões, eu vou começar a sentir raiva. É muito natural uma pessoa que é religiosa, por exemplo, tem as suas crenças com Deus, ela reza, ela entende, porque tem que ir, consegue entender o processo natural de viver e morrer. No primeiro momento ela aceita, mas incrivelmente é natural que depois disso ela chegue a sentir raiva, não somente do morto por ter morrido, né, desse ente querido, mas até de Deus. É muito normal ela começar a se questionar, Deus, por que comigo? Por que fez isso? Eu faço tudo, sempre fui uma pessoa boa. Então, quer dizer, ela já está questionando Deus, então ela sente uma raiva. Né? Ela não percebe isso, mas está. E também tem a raiva com o ente querido, né? Com a pessoa que morreu. Ela fala, por que você foi morrer? Por que você me deixou? Né? É uma coisa que, a princípio, parece sem sentido, mas tem muito sentido, porque é uma dor imensa. Esse é o processo do luto. E isso vai acontecendo até o momento da aceitação, né? Que é o momento que você fala, não, eu entendo, isso é natural, isso aconteceu, deixo ir. Né? Mas até chegar esse momento da aceitação é muito sofrido, né? Muito sofrido. A gente começou a falar lá atrás, eu lembro que na pandemia, quando a gente ficou tudo ilhados, né, fechados, nós lançamos vários projetos e fizemos vários trabalhos online, né? Você, eu e outros amigos, né, até mesmo do Mercosul, que participou com a gente, o Angel. Eu lembro do Angel. E aí surgiu nossas ideias mas a gente sabe que 2 andorinhas não faz verão, não. Né? E a gente falando aqui um pouquinho de sentimentos, emoções de luto, aí me veio uma coisa na cabeça, porque nós passamos por uma onda muito difícil, que foi a pandemia, a gente sabe disso, nós somos da área da saúde, nós entendemos quanto foi difícil. Isso não só da área da saúde, mas em todo aspecto, acho que todo profissional, o brasileiro, o mundo, se viveu isso, uma pandemia. E hoje a gente sofre uma questão mais dos resultados de tudo isso, né?
A gente falou um pouquinho todo do processo do sentimento, da emoção, do luto, mas quando vem isso numa interrupção a gente falou de perda de trabalho, perda de um ente querido. E teve muita perda de trabalho, né? E muita perda de ente querido. E tivemos outra coisa muito curioso, que foi os relacionamentos. Como teve aquela questão do relacionamento, né, que se desfizeram, interrompido. Né? A pessoa acostumada, todo mundo trabalha em casa, agora eu fico em casa todo mundo junto, fica muito estranho isso, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho um tema interessante. Sim, a gente pode... O que fica dentro do nosso assunto mesmo, né? A diferença é que a gente até comentava, né, um pouquinho antes de iniciar aqui a nossa gravação, que a pandemia parece que ficou lá atrás, né? Ainda bem que ela passou, aprendemos muito com ela, mas ela deixou marcas profundas em muitas pessoas, né? Então, assim, quando a gente estava falando de sentimentos, emoções e luto, o que acontece quando teve o caso da pandemia? Teve muitas pessoas que, por conta do sofrimento que tiveram durante a pandemia, tiveram pessoas que ainda estão bem traumatizadas com essa situação. Me parece, pelas pesquisas feitas, né, pela Organização Mundial de Saúde, inclusive, que o nível, né, a quantidade de pessoas com ansiedade e depressão aumentou muito. E é natural. A gente fala assim, não, mas isso já é um assunto do passado. Fale isso para uma esposa que perdeu seu marido. Fale isso para um filho que perdeu seu pai ou sua mãe, né? A pandemia não foi assim, algo que passou. Então, as pessoas estão ainda sofrendo, ainda tem muita mágoa, tem o que a gente chama de trauma, né? Então, tem sofrimento, sim. Mas hoje, tem muita gente me procurando, eu trabalho na escola, fora o trabalho com o consultório que faço, mas eu observo que as pessoas têm sofrido com ansiedade. Mas, assim, tem aquilo que a gente sempre falou, que o nosso departamento de saúde precisa sempre estar orientando. Que as pessoas acham que estão com ansiedade, acham que estão com depressão. Mas esse acho é o problema, né? Elas se auto-medicam, faz a avaliação, elas acham que estão, né? Esse acho é um problema muito sério. Por quê? Porque eu apresento uma situação frente a um problema que nem esse aqui, eu tenho uma respiração, eu não consigo falar, isso é ansiedade? Às vezes é o medo. Às vezes, é isso que é confundido com uma ansiedade, o que não tem é um autoconhecimento, uma autoconfiança, e lógico que quanto menos confiança eu tiver em mim, mais eu vou tremer. Não quer dizer que uma pessoa que fale bem nunca vai tremer em público. Toda vez que eu vou falar em público, eu conto para você, eu tremo nos primeiros minutos. É bom deixar tudo escrito, porque dá um branco na minha cabeça, a gente consigo esquecer tudo. Então, assim, por mais que eu domine o assunto que eu vou falar, eu tenho esse medo, e ainda bem que eu tenho, porque isso me faz humana, tá? Sim. Mas as pessoas que estão falando de ansiedade hoje, e tem muita gente com ansiedade, quando eu percebo que isso é sério? Quando essas sensações, né, que a gente não sabe se é uma depressão, uma ansiedade, é falada pela pessoa, ela começa a ter uma transformação em alguma doença corporal, que a gente pode chamar de doenças psicossomáticas. Eu tenho visto pessoas, alunos, colegas, amigos, familiares, que desenvolvem uma queda de cabelo, que desenvolvem manchas na pele, que desenvolve alergia, desenvolve diabetes, mas isso apareceu logo depois de situações como essa. Então, as pessoas que lá na pandemia sofreram perdas severas, nesse luto de trabalho, luto de familiar, só. Esse sofrimento pode estar agora, porque na hora a pessoa precisou ser muito forte, teve que dar conta, e nós sabemos isso, né? Parece que a gente tem que virar o super-herói, tem que dar conta, porque se acontece isso comigo, eu tenho filho, né? A gente enterra, sai do emprego, mas eu tenho que continuar, eu e todo mundo que passou por isso. Então, teve uma hora que eu não tive tempo de olhar para mim, assim como essas pessoas não tiveram tempo de olhar para si. Agora, que do ano passado para cá, as coisas começaram a se ajeitar, a pessoa consegue de novo seu emprego, ela conseguiu entender o luto da perda de algumas pessoas, que foi muito difícil. Então, é agora, depois que passou a tempestade, que agora que chegou a calmaria, e o problema está na calmaria, entendeu? Porque agora, nesta calmaria, que eu consegui me ver. É nesta calmaria que eu comecei a perceber meu peso aumentou, meu peso diminuiu, desenvolvi algumas doenças.
É agora. Você reparou que as pessoas estão percebendo, estão aparecendo bastante doença? Não sei se você reparou. Estão percebendo, eu acho que estão... É que assim, parar é muito difícil. Isso. Né? Voltando assim um pouquinho lá atrás, mas teve famílias, né? A gente acompanhou isso, até pelas mídias, né? Que perderam não sei quantas pessoas da família, o emprego, porque trabalhavam na área de varejo e etc., teve que fechar tudo. Então, teve que se reinventar novamente. Da onde você tira essa força? Pois é. Você sofre ali um luto, que é uma perda bruta, né? Uma questão uma interrupção muito rápida. Perde o seu trabalho. Exato. Você começa a perder um pouco da sua identidade. Assim, eu percebendo, falando, né, aqui para você, mas você que trabalha mais nessa área, você superar uma perda que não é fácil, eu acho que isso tem um prazo, um tempo, né? Você vai falar mais um pouco de luto, mas consecutivamente você vai perdendo mais outras coisas. Sim, sim. Amigos, as relações e assim vai, de uma vez só. Lidar com isso, um combo, é muito difícil você conduzir tudo isso. Nossa Senhora, como é difícil, né? Porque assim, deixa eu também fazer um adendo sobre esse luto de tudo que eu falei, com respeito também. As pessoas que perdem pet, tá? Também sofrem o seu luto. Sim. Porque, né, eu não comentei, mas eu acho assim, tem muitas pessoas que têm como companhia o seu pet, que tem o maior amor, e realmente eu conheci pessoas assim, que ficaram doentes, né, quando tiveram que enterrar o seu bichinho. Então, assim, com todo respeito, esqueci de falar, me desculpe. E você falou de felicidade no começo, né? Tem uma coisa que assim, o luto é sempre difícil, né? Todos os lutos, sem exceções, são difíceis. Mas qual o problema desse vencer, desse parar que você falou? Que muitas vezes eu fico colada também a um status, né? Então, eu sou a Rosimeire, diretora da empresa. Eu perco esse cargo de diretora, parece que eu perdi a minha identidade, que é o que você falou. Então, quando eu me sinto perdida, nesse momento que eu perdi um cargo, eu estava muito colada nessa relação, que parece que a Rosimeire é a diretora. Se eu não sou a diretora, eu não sou mais nada. Mas você me apresentou agora há pouco, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou uma pessoa que gosta de andar descalça, não é? Então, eu sou muito mais do que apenas uma diretora. Só que no primeiro momento eu sofro esse luto de perder o cargo de diretora, tá bom? Só que a felicidade foi depositada nesse cargo. Tá? Vou falar agora do luto de perder um cargo ou um emprego. Então, quando eu deposito a minha felicidade ali, todas as minhas fichas, se eu perder aquilo, realmente eu vou desenvolver um problema muito sério. Aí sim, isso não fica só em sentimentos e emoções. Aí entra na questão dos transtornos, e eu posso então desenvolver o transtorno de humor, que entra na depressão, na ansiedade, no burnout, e assim vai, né? Outras questões. Então, eu tenho que lembrar que se eu fui diretora um dia em algum cargo, coordenadora, seja o que for, e esse cargo eu perdi por alguma questão, não tem problema. Eu continuo sendo uma pessoa capaz, lembrar disso, que é difícil você retomar esse seu valor e ir na luta e conseguir outro cargo. Porque você ocupa esse cargo aqui, mas você pode ocupar em outro lugar. Mas o que acontece com a gente, porque a gente não teve tempo de se ver, Abner, esqueci de ver que eu sou maravilhosa. Esqueci de ver que eu tenho potenciais. Esqueci de ver que eu estudei tanto, que eu tenho tantos diplomas, eu tenho tanta competência, não só diploma, experiência, que se aquele lugar não me quer, quantas pessoas podem me querer também? Lógico que não é fácil também procurar um emprego, mas não desistir. Da mesma forma, da felicidade de estar conquistando um sonho, de estar aqui fazendo podcast, não é uma coisa que veio assim, é uma construção. E você poderia ter batido em várias portas, falando, não gostei de nenhum lugar, eu vou desistir dos meus sonhos, esse negócio está me dando muito trabalho. Poderia ter feito isso? Poderia. Sim. Né? E a mesma coisa quando você desiste de você mesmo. Né? E a gente, às vezes, pode mudar. Já que eu aprendi com aquele cargo que eu fazia, não necessariamente eu preciso ter um novo cargo com carteira registrada, porque isso pode ser uma coisa da sua cabeça, né? Essa segurança é algo teu. De repente você descobre que você pode ser algo que está muito na moda, ser um mentor, né? Mentor financeiro, mentor de emagrecimento, um mentor de saúde, né? Então, quer dizer, tanta coisa. Redescobrir, como foi a palavra que você disse, né? Eu acho que foi difícil, foi.
mas valeu também para muitas pessoas descobrirem como são valiosas, né? Então, é porque tem uma diferença as pessoas entenderem o que é identidade, né, ou que elas acreditam que é identidade. Exatamente. E quais são os seus valores. Que eu acho que está tudo interligado, mas a gente deposita a identidade muito no status, como você colocou. Isso é tão importante porque com essa perda, esse luto do que a gente falou, aí vem as consequências, né? A ansiedade. E você deu uma definição numa conversa que nós tivemos lá atrás sobre os band-aids. Os band-aids. Eu acho maravilhoso. Você não quer falar um pouco dos band-aids? Porque você fala... Porque eu acho que faz um resumo de toda a nossa conversa, até para a gente caminhar para o nosso debate aqui final. Os curativinhos. Nossos curativos. Mas eu acho muito interessante quando você traz essa reflexão, aí depois com tudo se resolve na ansiedade, que é a hora que você despenca literalmente. Exato, Abner. Essa história do band-aid que ele está contando para vocês foi o seguinte, muitas vezes a gente de fato precisa procurar uma ajuda, precisa reconhecer, né, Abner? Eu não estou bem e pedir ajuda. Não, eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil. Só que o que são esses band-aids, né? Eu estou sofrendo, eu estou sangrando, eu estou machucada, eu tive as minhas perdas, eu tenho as minhas lutas difíceis, aí sangro aqui, machuco ali, e aí em vez de eu realmente resolver o meu problema, eu coloco um band-aid aqui, eu coloco um band-aid ali, e eu vou levando meu mundo costuradinho aqui com pequenos curativos, quando na verdade eu tenho que parar de sangrar, né? Então, assim, tem muita gente que está nessa condição que faz o seu autotratamento, que confere lá no Google, o que é ansiedade. É isso. Olha, eu tenho ansiedade. Deixa eu ver o que uma pessoa faz. Olha, faz isso. É perfeito. E aí coloca o band-aid, ela acha que ela está num tratamento. E isso é um band-aid. Tá? O relacionamento, quando não tem a conversa... Né? E aí o culpa é o filho, tal, não vamos conversar agora, é um band-aid, vai indo. E falar disso de família, o que acontece quando eu estou machucada, eu estou sangrando, tá? Vou dar um exemplo de sangrando, é subjetivo, né? Sangrando, estou ferida. Quando eu estou muito ferida e eu não dou conta desse ferimento, gente, presta atenção. Se você não cuidar desse seu ferimento, você vai sangrar em cima de todo mundo. Alguém olhou para você e falou, nossa, Meire, você com essa camisa laranja está tão esquisita, né? Talvez a opinião dela seja certa, essa cor não me cai bem, mas eu estou tão ferida, já estou em tanto sangramento que eu falo, tá vendo? Olha o que a pessoa falou para mim, isso é inveja, pura inveja, detesto essa pessoa, eu não volto mais aqui. Pronto, já mudou. Entendeu? Às vezes, assim, quando alguém fala, Abner, eu não gosto dessa sua barba, a gente tem que lembrar, e eu sempre falo para meus alunos, gente... Quem é essa mulher que está falando que eu não fico bem de barba? Nem conheço ela direito, sabe? Quando eu estive doente, passando meus problemas, ninguém foi na minha casa para me levar 100 gramas de carne moída de terceira. Então, por que eu estou dando importância para uma opinião de uma pessoa que não me conhece? Né? Então, quando eu estou nessa situação que eu percebo que eu não devo dar atenção à opinião de todo mundo, eu estou fortalecida, eu tenho autoconhecimento. Caso eu estivesse com band-aid, né, eu faço que sou forte, fazer que sou forte é band-aid. Aí, o primeiro comentário que alguém fala, nossa, seu cabelo está horrível, eu falo, nossa, gente, não põe no podcast, não põe. Gente, meu cabelo está horrível, tá? Talvez esteja horrível, não vai agradar o gosto de todo mundo, mas eu estou aqui e muita gente não está, né? Então, isso seria esse autoconhecimento em mim mesma, essa autoconfiança. E eu sei... Assim como muita gente usa band-aid, eu também já usei meus band-aids. Tem hora que não dá para a gente ser perfeito o tempo todo. A gente faz que está bem, né? Mas no primeiro momento a gente corre para o banheiro e chora, né? Então, se isso está acontecendo com você, já aconteceu comigo, pede ajuda, né? Pede ajuda. Eu acho que esse espaço que hoje o Abner abriu aqui para a gente estar fazendo essa conversa é justamente para isso. Existem profissionais que pode ajudar. A psicologia, ela nos ajuda muito, e só para deixar bem claro, a psicologia não é para louco, a psicologia não é só para quem está com transtorno de depressão péssimo, não. A gente pode ajudar também nas questões de relacionamento, de autoconhecimento e de fortalecimento.
tá? Então, nem sempre você precisa fazer uma terapia profunda, sabe? Mas pode como se fosse um curativo, se você não quer fazer um tratamento mais longo, mas que faça um curativo com o enfermeiro, né? Que Perfeito. sabe pelo menos fazer a costura correta. Porque se me der para eu costurar, aí vai sair um bordado aí. É complicado. E juntar todos esses band-aids, né? Eu sei que, como você falou mesmo, de sair, às vezes, abafar, chorar, eu acho que é uma válvula de escape, mas Sim. se recompor, isso às vezes faz bem também, eu acredito, né? Faz bem de dar aquela... Mas depois você analisar, pensar, né? Aí vem um sentimento de que, olha, não, peraí, identificar o seu valor e saber quem você é e superar tudo isso. Acho que isso é muito interessante. Meire, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente, resumidamente, porque eu também quero explorar um pouquinho do que você vem trazendo novo sobre... você vem trazendo agora... Aromaterapia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, assim, uma definição dessas 3 falas, né? De emoções, sentimento e luto. O que é emoções, sentimento e luto? Bem breve. Um recado para os nossos internautas, o que eles podem fazer, né? A gente já sabe que é uma procura de um profissional, isso é tão importante quanto, né? Sabe que esse autodiagnóstico, essa autoavaliação só dificulta mais ainda o trabalho e o andamento da vida deles mesmos. Das nossas vidas, né? Vamos dizer assim. Das nossas. Então, o que você fala sobre isso? Porque a gente vai falar um pouquinho mais desse seu novo trabalho. Deixa eu só fazer uma fala importante, quando a gente fala assim de autodiagnóstico e de quando você saiu do banheiro, que já chorou e você se percebeu. Então, tem 2 questões diferentes aí. Uma coisa é fazer o autodiagnóstico, outra coisa é fazer a percepção do que está acontecendo comigo, tá? E aí, isso também é um diagnóstico? Não, isso é só uma percepção, tá? Eu preciso saber quem eu sou, o que me dói, de que forma me dói. Essas são as primeiras diferenças para se localizar. Para falar de emoções, sentimentos e luto rapidamente, o que eu acho importante dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que a gente tem lutos mais do que imaginamos. Tá? As pessoas quando não querem falar de luto, porque acham que o luto tem a ver com o velório, tem a ver lá com o cemitério e com enterrar. De fato, isso é físico e real. Mas o luto, ele é como assim, quando a gente termina um relacionamento, né? Então, o relacionamento morreu. Ele vai precisar ser enterrado também. E o tempo do velório desse relacionamento é você ficar ali olhando, né? Que nem você olha o ente querido no caixão e você vai velando, vai permitindo que ele vá embora até que você tampe esse caixão e ele vai ser enterrado. É a mesma coisa com o relacionamento. Ele morreu, ele precisa ser colocado numa caixa, você vai olhar para ele, vai entender que ele terminou até o momento de ser enterrado. A diferença é que esse enterrar de um relacionamento subjetivo é muito mais demorado do que um velório. Tá? Então, você vai sentir as emoções e sentimentos e dores de um luto, seja do que for, do trabalho, do fim, o que for, mais tempo. Mas o que eu observo, Abner? Que vários de nós, nesse momento, estamos passando por situações de luto. E a gente não tem feito essa percepção, motivo pelo qual talvez estejamos desenvolvendo aqui na nossa sociedade a ansiedade e a depressão e principalmente o estresse. Não estamos dormindo direito, observe, as pessoas estão aumentando demais no seu peso, né, e não está conseguindo resolver isso, está achando que é só o problema de peso no corpo, mas o peso talvez seja em outro lugar, não é mesmo? Exatamente, verdade. E aí, mas a gente fala, você vai procurar um profissional. Vamos ser realistas, né? Eu acho que não é todo mundo que tem, às vezes, um plano de saúde, um dinheiro para fazer. Gente, se vocês perceberem que vocês não estão bem, existem algumas coisas que você pode fazer sem dinheiro, tá? Mas assim, procure acompanhar um médico, um psiquiatra, um psicólogo de sua confiança, né, que você possa seguir, dar orientações. A gente tem muitas orientações hoje, mas você precisa fazer caminhadas ao ar livre. Por que caminhadas ao ar livre? Porque você precisa do sol, da vitamina D, e isso já ajuda na produção de serotonina. Uma alimentação saudável, com tudo que você precisa, bastante água, isso também ajuda na produção de serotonina. Ajuda o teu intestino a funcionar bem, isso também ajuda na produção de serotonina. E se você consegue caminhar mais, se alimentar mais, embora você esteja com problema de sono, porque você está nervoso, ansioso,
você já vai se cansar um pouco mais pela caminhada que fez e você já vai conseguir dormir mais. Então, de uma certa forma, você já vai se encaminhando. Se puder fazer um tratamento, ótimo, mas se não puder, cuide de você, tá? Com uma boa alimentação e com uma caminhada, pelo menos tome um sol, né? Eu sei que não é fácil, quando a gente está triste, passa... Eu me lembro de uma paciente, contando rapidamente aqui, eu falo, mas olha que legal, né? Você vai... passear no ar livre, tem uns passarinhos cantando, ela falou assim, ai, eu odeio passarinho cantando. Então, quer dizer, quando você não está bem, o canto do passarinho, a pessoa tem vontade de estrangular o passarinho, né? E o que acontece? Para de ver essa beleza. Sim. Né? Mas é difícil, né, Abri? Olha, eu gostaria muito que a gente pudesse, de verdade, as pessoas que estão aqui, a gente vai criar outras gravações, outros momentos para ajudar as pessoas. Eu acho que isso é uma responsabilidade social que eu e o Abner nós temos, tá? Podem contar com a gente. Sim, nos próximos. Muito obrigado por ter dividido esse momento, mas agora vamos falar um pouquinho desse novo trabalho seu, fazer uma pincelada rápida. Esqueci. As suas novas atividades aí, as suas atuações. Pois é, né? O Abner falou lá do site que eu tenho, é sentimente.com.br. Eu estou construindo alguns artigos, né? Faço artigos para colegas meus, falo sobre nutrição, sobre educação, sobre envelhecimento, que eu sou mestre em gerontologia, né? Psicogerontologia. Tenho um artigo lá que falo também de podóloga, né? Cuido dos pés também, é bem bacana. Mas depois da pandemia foi uma coisa bem bacana que aconteceu comigo. Eu fui buscar novos estudos até para entender esse momento de espiritualidade, para que eu me tornasse uma pessoa melhor, para estar mais equilibrada, para ajudar as pessoas. E eu acabei encontrando a aromoterapia, né? E no primeiro momento eu não gostava muito não, que eu bem cientista. Falei, não, acho que não tem nada a ver isso. E hoje eu fui verificar o quanto de ciência tem. Eu me tornei também uma aromaterapeuta. E aí eu estou com um trabalho, Abrin, que eu acho fantástico, que eu faço aromaterapia vibracional. E o que é aromaterapia vibracional? Eu também estou me formando em professora de yoga, porque eu também adorei fazer yoga. E aprendi muito de respiração, e isso para ansiedade é ótimo também. E aí eu fui estudar os chakras, né? Que nós temos esses estudos, que é muito antigo. Então, nós temos uma vibração no nosso corpo, né? Em megahertz. Então, eu faço a cura dos 13 olhos. É um encontro onde a pessoa ela vai sentindo o aroma, tem alguns aromas específicos, e esse aroma ele vai se identificando com cada chakra. Chega no final de uns 3 aromas, e a partir desses 3 aromas eu vou fazer o seu perfume pessoal. E esse perfume pessoal é para justamente fazer o equilíbrio das suas energias em megahertz. Só para dar um exemplo que as pessoas podem não estar entendendo, que não é o momento de falar disso, mas todo ser humano ele tem uma vibração de mais ou menos 62 MHz. Então, assim, se a sua vibração baixa para uns 59 MHz, você já está propenso a ter uma gripe, por exemplo. Se a sua frequência baixar muito e você chegar a uns 50, 52 MHz, você pode desenvolver câncer. Então, a vibração é muito importante. Então, se você trabalha com os óleos essenciais, por exemplo, a sua vibração se equilibra. Para ter uma ideia desse nível de vibração, o óleo essencial de lavanda ele tem uma vibração de 136 MHz. E eu falei que eu, como ser humano, preciso de 62. Olha que bacana. Então, ele é muito bom, ele vai equilibrando. Ele é uma maneira alternativa também de ajudar os pacientes, além de todo o apoio psicológico que eu vejo. Mas não é sair usando também os óleos essenciais de qualquer maneira, porque está lá também na internet, óleo de limão serve para isso, de lavanda para isso. Não, toma cuidado, que é só lembrar a diferença entre a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, uma gota de lavanda, para chegar numa gota de óleo de lavanda, precisa de 25 xícaras de café de flores de lavanda. Então, são muitas flores para fazer uma gota. Então, tem pessoas que às vezes estão tomando óleo, estão passando de forma indevida, vai dizer que não funciona, né? Então, tomar cuidado. Mas, enfim, a aromaterapia é algo que está entrando na minha vida, eu estou amando. E é uma maneira de também fazer esse carinho com as pessoas, né? Porque você chega, Abner, me contando de toda a sua tristeza. Eu sei que vai demorar,
para até que eu ajude você a se encontrar no seu equilíbrio e ficar bem, ficar mais, se sentindo mais feliz. Então, o que acontece? A aromaterapia já te ajuda a tirar esses sintomas mais pesados, entendeu? Então, essa irritação, ou não dormir, porque se você está irritado e não dorme, você vai ficar mais nervoso ainda. Então, a aromaterapia proporciona esse facilitador enquanto a cura vai acontecendo. Então, convido vocês a conhecer isso também. Isso é muito bacana. Você vê, sentar com você, Meire, é uma coisa que a gente vai uma conversa sem fim, né? Ai, que delícia. Porque a gente tem uma hora certa e tudo certinho programado e trazer outros episódios com outros temas, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, falasse um pouquinho das suas redes, para as pessoas te acompanharem. Embora você vai estar mais vezes aqui com a gente, com outros temas. Sim, sim. Então, entrando pelo meu site, você já vai conseguir também, né, achar o Instagram e tudo mais. Mas o meu Instagram também tem o sentimente.psicologia e tem o meu Instagram pessoal, que é o rosimeire.ferraz1. Me acha lá. Eu sigo o Abner, você achou o Abner, você me achou e assim vai, né? Isso aí, eu tô no Instagram como Abner Aguiar 25, vocês me acham lá. Acham a Meire e outros profissionais que me acompanham e me seguem também. Vou trazer aqui brevemente. E é isso, Meire, gostaria de agradecer sua presença, esse assunto maravilhoso, esse bate-papo que a gente vem discutindo, nossos projetos e trazer mais informações futuramente para que a gente desenvolva, ajude outras pessoas, Com nossos certeza. internautas, nossos alunos, como a gente tem aluno, lidar com uma diversidade muito grande, né? Hoje lidar com essa diversidade de idade, de gerações, eu acho que isso é uma ideia boa para a gente trazer futuramente. Você sabe, Abner, aproveitando as pessoas que estão nos assistindo, que vai me encontrar também no Instagram, se você tiver alguma sugestão de uma gravação, Sim. eu posso fazer uma live junto com o Abner, ou fazer mesmo um vídeo e deixar lá para ajudar, né? Eu acho que, já que nós falamos com vocês, então seria legal a opinião de vocês também, tá? Eu adoro também poder responder. Então tá certo. Muito obrigado, Meire. Seja sempre bem-vinda na parte da saúde, você sabe disso. Uma parceira que a gente se encontrou, Deus nos colocou, né, no caminho, né, dentro de uma sala de aula se conhecemos, lá no curso do mestrado, e está aqui com uma amizade tão intensa e dividindo tanto o trabalho profissional, tá certo? Pessoal que nos acompanha também, muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. A parte de treinamento de saúde vem iniciando várias atividades. E esse mais novo, que é a nossa estreia do podcast com a Page, trazendo Rosimeire Ferraz, uma psicóloga, psicanalista de grande peso, com o assunto. E vamos trazer outros assuntos com outros profissionais. Muito obrigado. Fiquem com Deus.